Capítulo 181. Ausências presentes. Quase um mês da notícia que algumas cidades do sul da França vinham sendo libertadas, um trem deixa Isère, indo à região litorânea, numa viagem sem paradas. A bordo, uma família que há 6 meses do seu lar tinha saído, está voltando. Mulher, 2 filhos e marido. Na rota, pensamentos sobre as idas e voltas marcadas por traumas de eventos acontecidos. Foram ao norte em 3 adultos e 2 crianças. Ficando para trás uma jovem, em recente aliança. Agora, no regresso ao sul, um homem feito se perdeu. Procurado, não achado, resistindo ao tempo, que no espaço da distância elasteceu. Mas, deviam ir. Ver como tudo estava e ficou. Se numa ponta, um abismo se esticara, quiçá na outra, a continuidade da linhagem, com a ajuda dos dias, costurou. Em 20 de nove de 1944, os pais de Pauline voltam a Toulon. Na bagagem, a dúvida do que havia ocorrido com Jorge, levavam como infeliz dom. Mas a esperança de rever a filha, dava à mãe, uma força de abafar um tufão com um sopro bom. Da estação à casa, sem desvio na direção. Está intacta. Eles entram, a mulher à frente, mas um detalhe a impacta. Não há ninguém. Sem vida. O silêncio ecoa nos cômodos e o guarda-roupa vazio, dá um frio na barriga. Chegou a pensar que talvez, Pauline estivesse no lugar. Lê do engano. Sem saber onde procurar, já que o abrigo do centro não estava mais lá. Julgou que a ajuda dada, podia fazer ela e o marido ficarem na cidade. Mas é difícil conter o vigor da pouca idade. Lembrou que nem se despediram além do abraço curto exposto. E um peso veio em seus ombros. Se um sumiço já não era pouco, filho e filha agora perdidos, fizeram suas 2 mãos irem ao rosto, por desgosto. Capítulo 182. Plantar, colher, e sobreviver. No começo é um grão que vai para a terra, como num ventre penetrando o torrão. Com a esperança de que o que foi quimera, se realize em concepção. Simboliza e representa a vida, a grande arte da criação. Pelas cidades traz felicidade, para o amante na solidão. Que com a força da gravidade, escreve um nome no coração. Suportando o peso de uma casa, fornece o pão. Com suas raízes fortes, cortam calçadas na contramão. Verdes da esperança das folhas pardas que vão ao chão, balançam em estações mais secas, se renovando para o verão, gerando frutos quando bem cuidadas, na dimensão de sua vocação. Filhos e árvores. Almas e liberdade, nascer em celebração. Há quem diga que para uma vida ser considerada realmente vivida, deve-se plantar uma, ter e escrever seu livro. Pela importância tão semelhante à evolução e seu ciclo. Em 21 de setembro, se inicia mais um outono na Europa, onde os dias ficam mais curtos, o tempo aparenta reduzido, o sol se põe por volta das 19 horas, e em solo francês, as páginas das histórias de pais e filhos iam sendo escritas conforme seus motivos. Achar, resistir e escapar. Ações de natureza singular. Jane, Pauline e Ernesto. Caminhos nos anais, a seguir e contar. Aquela mãe, ainda tinha 2 filhos por perto a zelar. A jovem, o marido para tentar visitar. E o próprio, agora, finalmente dignamente, ia se alimentar. A enfermeira lhe trouxe a refeição. Uma farta e estranha gentileza, que ao acabar sem nada sobrar, a bandeja foi recolher, deixando uma sobremesa causadora de congestão. A informação de que agora sim, ele seria levado à mesa de operação. Desespero e indignação, misturados com leite, frios e pão. Capítulo 183. Covil. Silêncio. Ausência total de ruído. Um sinal que remete à paz e tranquilidade, que é uma placa de sinalização, tendo a feição de uma enfermeira com o dedo indicador nos lábios, fixada na parede do quarto onde Ernesto estava, vinha sugerindo. E que justamente por conter aquela representação, o último contato com a figura na forma real, e a sua atual condição,
ecoava no italiano como mais que um aviso. Prenúncio de perigo. Tensão saindo pelo corpo, atenção entrando pelos ouvidos. Ensaiou se levantar, mas captando um conversar se aproximar, foi contido. Uma outra mulher de branco entrou. Pediu para ele se deitar e a cama para fora quis levar, mas ele não deixou. Se assustando com sua reação quando pelo braço lhe agarrou. E um novo silêncio se fez. Os olhos furiosos dele queimaram os dela, em palidez. Amedrontada, do local saiu, enquanto a face da imagem na parede pareceu se transformar, dizendo para Ernesto que havia feito uma estupidez. Ser assombrado era sua vez. Ficando ainda mais transtornado, quando 2 outros homens chegaram e lhe cercaram, expressando a ira pela insensatez, apesar da mudez. E uma nova pausa se instalou. Como um animal acuado, se arrepiou, no impulso primitivo do leito pulou, e num canto se refugiou. Os predadores vieram lhe buscar. Sem espaço para negociar. Sem chance de argumentar. Uma presa prestes a ser abatida, vendo o fim se aproximar. O silêncio é a língua da consciência e o porta-voz da sabedoria. A enfermeira da placa exibia um olhar diabólico e sorria. 2 criaturas, um inimigo. Que se enchendo de uma raiva ensurdecedora, decidiu que se fosse para enfim partir, levaria mais alguém consigo. Capítulo 184. Matar ou morrer. Barulho. Presença geral de agito. Que se tornou total naquele quarto, em forma de estrondos, estalos e gritos. Situação fora de controle num ambiente anormal. Sem condição de diálogo, propagando o caos. Força e resistência. Agarrões, socos e pontapés. Truculência. Macas empurradas, roupas rasgadas, imobilização de mãos. Vantagem da maioria que seguraram um, ou levando à sala de operação. No caminho, mais confusão. Corpo se debatendo indo ao calabouço, bicho a ser entregue ao caçador, deixando a masmorra ao cruzar o alçapão. Um italiano digladiando num hipogeu. Arrastado por feras, jogado aos leões como num show do anfiteatro Flaviano, contemporâneo Coliseu. Flashes, da enfermeira vibrando no cartaz, das últimas garfadas na comida, que na sua barriga poderia matar, e do rosto do irmão morto por apendicite quando ainda rapaz, fez sua insânia elevar ainda mais. Suas ventas pegaram fogo e as mordidas começaram, como um monstro voraz. Livrou-se das cintas, quebrando tudo em volta. Cadeiras e objetos atirados no médico, em transfigurada revolta. Sangue e suor para evitar o pior. Até que num golpe, alguém lhe calou com um pano. Último recurso da ala, como ele fazia com um lança-chamas triclorometano. E após atos de pavor, uma calma amordaçador. Superdose de clorofórmio como anestesia, e perda de lucidez. A fórmula química da paz, seu efeito fez. O físico adormece, a alma amortece e a ordem restabelece. Tanto esforço não adiantou. E lá se foi Ernesto, nu, todo amarrado, ser operado do que não tinha, de bucho cheio, e em silêncio que sempre tem muito a dizer, e ali falou. Aquele foi seu grito mudo de horror. Capítulo 185. Ao coração da tempestade. Pauline está em algum lugar, e tem mais alguém. Seus olhos não enxergam quase nada no esfumaçado úmido, que prejudica e torna sua visão turva, para identificar a quem. Raios rasgando a amplidão. Não sabia onde estava, nem quem era além da cortina de água, mas parecendo um vulto de sensação familiar como se lhe estendendo a mão. Trovoadas e relâmpagos. Aquele barulho de panelas batendo, agora produzidas pelos pingos vindos de um céu carregado de cinza chumbo, flagelando o âmago. Gotas ácidas e pesadas. Atmosfera nebulosa. No chão, pétalas de rosa, rodeando seus pés atolados em poças leitosas cobrindo o calcanhar. Agonia e tentativa de correr, num esforço sem sucesso, não saindo do lugar. E o semblante familiar sumindo, não podendo lhe alcançar. Tormenta. Pancada.
A jovem francesa no epicentro de um sonho ruim, gerado de um leve cochilo do qual voltou, de coração palpitante assustada. Consequência de dias parados e pensamentos agitados. Acordou, e de mais detalhes não lembrou. Apenas que chovia muito, e que já havia ficado demais naquela casa e quarto. Certezas reais despertadas num pesadelo. Decidiu que precisava mudar aquela realidade, talvez fosse um chamado de Ernesto, há muito sem contato, e precisava ir vê-lo. O devaneio a fez sair de uma areia movediça armada numa ampulheta, que lentamente ia enchendo, da qual se livrou e foi correndo. Na porta do quartel, proibição. Mas, repetindo as palavras do médico, que abriria uma exceção, o oficial fez a liberação. Sendo levada ao quarto por uma enfermeira, em 22/9, que no caminho, a vendo espantada, foi explicando a situação.